Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz. I've got a message I feel the Lord really wanted me to share tonight. Oi. I've got a message I feel the Lord wants me to share tonight. Eu tenho uma mensagem que eu sinto que o Senhor quer que eu compartilhe hoje à noite. I do want to share just a couple of things before I start. Eu quero compartilhar duas coisas antes de começarmos. We are just a couple of weeks away from flying back to the U.S. for Nós estamos- this next time. Nós estamos só há algumas semanas de irmos de volta para os Estados Unidos. So today is not goodbye yet. We're still going to be here, but I wanted to share my heart for a moment. Então, hoje à noite não é um adeus, porque nós vamos estar aqui depois, futuramente, e eu quero compartilhar esse momento. And even when we do fly, it's not going to be goodbye. It's going to be a see you in a few months. So it's not going to be for a long time. E mesmo quando a gente der tchau, não vai ser um adeus, a gente vai estar aqui de volta em alguns meses. Amen. But I did want to just thank you again for being such a wonderful family to us. E eu gostaria de apenas dizer obrigado novamente por ter sido uma família tão maravilhosa para nós. All of you have been an answer to our prayers. Todos vocês têm sido uma resposta de oração para nós And have made this time very special for us. e fez esse tempo muito especial para a gente. And I won't talk anymore or I'll start crying, so I won't do that. Então eu não vou continuar falando porque senão eu vou começar a chorar. Então vamos lá. We want to tell you that we love you very much. Nós queremos dizer para vocês que nós os amamos muito. When we leave, we're going to miss you very much. Quando a gente for embora, nós vamos sentir muita falta de vocês. But our family in the U.S. and our church home there is missing us, so we'll be happy to see them as well. Mas nossa família lá nos Estados Unidos e a nossa igreja também estão sentindo falta da gente, então vai ser uma bênção também para a gente. But I'm sure half of our heart is going to be here. We're going to have half our heart here and half our heart there. So. Então, metade do nosso coração vai estar aqui, metade do nosso coração vai estar lá. I do want to just mention that we have some of our books that we produced with us. E eu quero mencionar que a gente tem alguns livros que nós produzimos aqui conosco. It's our second book in Portuguese. Esse é o nosso segundo livro em português. It's about living a crucified lifestyle. É sobre viver um estilo de vida crucificado. It's got some very practical discipleship principles that I think are important for every believer. Tem alguns princípios práticos de discipulado que eu entendo que são interessantes para todo crente. And so we have those available for 50 reais if you're interested tonight. E estão disponíveis por R$50 se você estiver interessado nesta noite. But I want to pray over the message tonight. Mas eu quero orar pela mensagem de hoje à noite. It's I think a challenging message for the church. Eu acho que é uma mensagem desafiadora para a igreja. And I just over my time in the church I realized something. E no meu tempo na igreja eu percebi algo. In the church body in general in this world. E do corpo da igreja em geral nesse mundo. That God is much more concerned about our holiness Que than our happiness in this world. O Senhor está muito mais interessado na nossa santidade do que a nossa felicidade neste mundo. You can go to some churches and never be challenged. Você pode ir a algumas igrejas e nunca ser desafiado. The Apostle Paul warned us about this in the last days. O apóstolo Paulo nos avisou sobre isso nos últimos dias. That leaders would rise up in church. Que líderes apareceriam na igreja. Who would preach things that people want to hear. Que pregariam coisas que as pessoas gostariam de ouvir. And sometimes God gives us some really exciting messages. E algumas vezes o Senhor nos dá umas mensagens muito animadoras. And I love to preach when it's exciting. E eu adoro pregar quando é animador, quando traz felicidade. And there are elements of the Christian walk that are very exciting. E alguns elementos do caminhar cristão são animadores. But without a true foundation in Christ. Mas sem uma fundação verdadeira em Cristo. And without a foundation of holiness. E sem uma fundação em santidade. That excitement won't last much more until you get to your car. Essa animação não vai durar o suficiente até você chegar no seu carro. And God wants us to have something deep inside of us. E o Senhor quer que nós tenhamos algo muito lá no fundo do nosso coração. That will last through the battles that we're facing in this life.
que durem durante as batalhas que nós vamos encarar nessas vidas. And I believe the Lord has a message for us to speak tonight. E eu acredito que o Senhor tem uma mensagem para falar And conosco I want nessa to pray noite. that God will open up our hearts. E eu quero orar para que o Senhor abra os nossos corações. Father, I thank you so much for your word. Senhor, eu te agradeço muito pela tua palavra. And I thank you for your Holy Spirit E eu te agradeço pelo teu Espírito Santo. and how both of those work together. E esses dois trabalhando juntos. Your Holy Spirit anoints the word, E o Espírito Santo brings the word to life traz a palavra à vida. in a way that transforms our lives. E da forma como transforma as nossas vidas. And I'm praying tonight you'll do a specific work in our lives. E eu peço que hoje à noite o Senhor faça trabalhos específicos nas nossas vidas. That you will open up our eyes to see what we need to see. Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós vejamos o que o Senhor quer que nós vejamos. That you will give the church a sobriety about the life we're living. Que o Senhor dê à igreja a sobriedade a respeito do viver. To understand what it means to walk with Jesus in these dark days. Para que compreendam o que é caminhar com Jesus nesses dias escuros. So Lord, I pray that you will make your word come alive to us. Senhor, eu oro para que o Senhor faça com que a tua palavra se torne viva para nós. Maybe we've read these scriptures many times in the past. Talvez a gente tenha lido as Escrituras muitas vezes no passado. I pray you would give us fresh revelation. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos traga revelação nova. Open up the eyes of our hearts, Abra os olhos do nosso coração, that we can hear what you're saying to us, para que possamos escutar o que o Senhor está falando conosco. so that we can understand how you're directing us to live our lives. Para que nós possamos entender como que o Senhor está direcionando as nossas vidas. I thank you for what you're going to do in this place. Eu te agradeço pelo que o Senhor vai fazer neste lugar. Open up our hearts, I pray. Abra os nossos corações na oração, In the Senhor, name of Jesus. no nome de Jesus. Amen. So I want to share a message I call the fishbowl syndrome. Eu quero compartilhar uma mensagem que eu chamo a síndrome do aquário. We're going to be in a couple of passages, A gente vai dar uma olhada em algumas passagens. mostly in Genesis, but I want to start in the book of Luke. A maioria em Gênesis, mas eu vou começar no livro de Lucas. We're going to look at Luke chapter 17. Nós vamos olhar o Lucas capítulo 17. O Daniel, pode colocar aí? A couple of years ago, our church had an activity for children. Alguns anos atrás, a nossa igreja teve umas atividades para as crianças. And we had a lot of games that we had set up for an outreach. E a gente fez alguns jogos que a gente preparou para os nossos alcances de evangelismo. And in one of those games, the prize was to win a little goldfish. E um dos prêmios desses jogos era ganhar um peixinho dourado, né? And one of our daughters won that prize and brought home a bag with water and a goldfish. Uma das nossas filhas ganhou esse prêmio e trouxe para casa um saco com esse peixe. And we thought that it would die in just a few days. E a gente pensou que ele iria morrer em alguns dias, But we bought it a little fish bowl, mas a gente comprou um pequeno aquário, and we set the fish in there. e nós colocamos o peixe lá. And I think it lasted almost 2 years, something like that. It lasted, it seemed like forever. E eu acho que durou uns 2 anos, mais ou menos, pareceu uma eternidade. And I was looking at that fish every day as I walk through our house. E eu estava olhando aquele peixe toda vez que eu passava pela casa, que eu And andava pela casa. I was thinking about this creature living in this bowl. E eu estava pensando a respeito dessa criatura vivendo nesse aquário. The fish living in this water, and it has to have water to survive. E o peixe, para ele viver ali naquele aquário, tem que ter água ali para ele viver. But it has no conscience. It's not conscious of the fact that it's living in water. It doesn't realize it. Mas ele não percebe, ele não tem a consciência de que ele está vivendo ali naquela água. And I started to think about the church of today. E eu comecei a pensar na igreja nos dias de hoje. How, in a similar way, you and I live in a fishbowl. E como de uma forma similar, eu e você, a gente vive num aquário. A fishbowl of the culture that's around us. É o aquário da cultura que está ao nosso redor. And all day long we live in this culture. E todos os dias, o dia inteiro, a gente vive nessa cultura. And we live in this world. E a gente vive nesse mundo. And there is some, the reality of that culture is very real. E a realidade dessa cultura é muito real. And it impacts the way that we think.
E impacta a forma como pensamos, It impacts the way that we view life. e impacta a forma como vimos a vida, It can impact our lifestyle. impacta os nossos estilos de vida. But just like that fish, we don't always realize, we don't think about it, we don't see it. E exatamente como aquele peixe, a gente não pensa a respeito, a gente não vê. And if we're not careful, living in the fishbowl can really impact our Christian faith. E se a gente não for cuidadoso, viver nesse aquário pode impactar a nossa fé. I want to read a few verses in Luke 17. Eu quero ler alguns versículos em Lucas 17. And here Jesus gives a warning to his disciples. E aqui Jesus dá um aviso aos seus discípulos. And he is warning them using two Old Testament stories. E ele está avisando eles usando duas histórias do Antigo Testamento. And so we're going to read a few verses here in Luke 17. Capítulo 17, Lucas capítulo 17, 22, né? No, I'm gonna ask here. Oh, here we go. Yep. Depois disse aos seus discípulos, We're going to read 22 through 32. 22 a 32. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está, não vão nem os sigam. Porque, como o relâmpago ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Contudo, primeiramente é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não volte por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Here in this passage, Jesus is warning the disciples. Aqui nessa passagem, Jesus está avisando aos discípulos. And he's talking about times in past judgment in the Old Testament. E é He's talking about times in the Old Testament when judgment came. ele estava falando de tempos no Velho Testamento quando o julgamento veio. And he references these two stories. E ele referenciou essas duas histórias. He talks about Noah's day, Ele falou dos dias de Noé, when the world was flooded, quando o mundo foi inundado, and he talks about the story of Lot, e ele fala da história de Ló, who lived in Sodom when judgment came. que morava em Sodoma quando o julgamento veio. And Jesus talks about Lot's wife. E Jesus fala sobre a mulher de Ló. And he tells his disciples, make sure you remember her story. E fala aos seus discípulos: prestem atenção e lembrem-se da história dela. And I want to talk about the reason why Jesus is saying this. E eu quero falar para vocês o porquê que Jesus estava falando isso. In the book of Genesis, we get the story of a man named Abraham. No livro de Gênesis, a gente tem uma história de um homem chamado Abraão. And God calls Abraham to leave his home and come into the promised land, the land of Canaan. E Jesus chama Abraão para ir para outra terra, para a terra de Canaã, para que ele saia de casa e vá para a terra de Canaã. And Abraham is a righteous man E Abraão era um homem justo, who's a friend of God. que era amigo de Deus. And he brings with him his nephew, E ele traz com ele o seu sobrinho, this man named Lot. e ele se chama Ló. And so they begin to, God prospers them and they begin to have great possessions. E Deus prosperou eles, e eles começaram a ter grandes possessões, grandes posses. And the workers begin to fight with each other about different things. E os trabalhadores começaram a brigar entre eles sobre coisas diferentes. And so they decide that Abraham and Lot are going to split into two different directions. Então eles decidiram que Abraão e Ló iriam se separar em direções diferentes. And the Bible says that Lot looked across the land E a Bíblia fala que Ló olhou pela terra and he saw this particular place that was it was a good place to go. e ele olhou para esse local em particular que ele viu que era um local bom para ir. And Lot made a decision that he was going to bring his family and his possessions and live there in that land. E ele tomou a decisão de que ele e a família iriam morar naquele local.
And the Bible tells us in Genesis 13 E a Bíblia fala para a gente em Gênesis 13 that Lot chose to put his tent close to the city of Sodom. que Ló escolheu colocar a sua tenda perto da cidade de Sodoma. And the Bible says the people of Sodom were extremely wicked. E a Bíblia fala que o povo de Sodoma é extremamente malvado. Now, we don't know Lot's reasoning for this. A gente não sabe a razão de Ló para isso. It seems unlikely he would move his family there intentionally. Parece assim improvável que ele tenha ido com a sua família de forma intencional. We don't know at what point Lot realized the type of city he had chosen. A gente não sabe em que momento ele percebeu que tipo de cidade era aquela. But he decides to pitch his tent and put his things right outside the city. Mas ele decidiu armar a tenda dele e colocar as coisas deles assim logo na entrada da cidade. And the Bible tells us that God has a conversation with Abraham E a Bíblia fala que Deus teve uma conversa com Abraão. and tells him he's going to send judgment and destroy the city of Sodom. E fala para ele que iria mandar o julgamento sobre a cidade de Sodoma. And the problem was Abraham's nephew and his family were living there in the city. E o problema era que o sobrinho de Abraão e a família dele estavam morando nessa cidade. And so these angels from God go to visit the city of Sodom. Então esses anjos do Senhor vão lá e visitam a cidade. And they meet Lot there at the front of the city. E eles encontram com Ló lá na frente da cidade. And Lot invites them to come stay in his home. E Ló convida para que eles fiquem na casa dele. And we get this very disgusting story in the Bible E a gente vê essa história bem ruim na Bíblia. where we get to understand what this city was like. Que dá para a gente compreender um pouco como que é a cidade. And these angels are staying in Lot's house. E esses anjos que estão lá na casa de Ló. And the men of the city come and begin to knock on the door. E homens da cidade vêm e começam a bater na porta. And they say, send those visitors out here so we can have sex with them. E ele fala assim, mande esses visitantes para fora para que a gente tenha relações sexuais com eles. And something that I cannot imagine happens in that moment. E algo que eu não posso imaginar aconteceu naquele momento. Lot goes out there to say, don't do this wicked thing. E Ló saiu e falou, não faça essa maldade. But he tells the men, I have 2 virgin daughters. E ele fala para os homens, eu tenho 2 filhas virgens. And you can have my daughters if you'll protect these men. Você pode ter as minhas filhas se você proteger esses homens. I think it's one of the most shocking things that happens in Scripture. E eu acho que é uma das coisas mais chocantes que acontecem nas Escrituras. As a father, I can't imagine being that depraved in my mind to think that's a good idea. E como pai, eu não consigo imaginar como é ser tão depravado na mente para ter essa ideia. But it helps us to see that Lot began to think just like the people in the city. E aí mas isso nos ajuda a ver como Ló começou a pensar como as pessoas daquela cidade. He wasn't just living in Sodom, but Sodom had transformed his mind to think in a twisted way. Ele não estava somente vivendo em Sodoma. Sodoma transformou a mente dele para ele viver naquela situação, naqueles caminhos. And at that moment, the angels pull Lot back in the house. E naquele momento os anjos puxaram Ló de volta para casa. They blind all of those men that are outside of the house. Eles cegaram todos os homens que estavam do lado de fora. And the angels tell Lot, get everyone in your family and get out as quickly as possible. E os anjos falaram para Ló, pegue sua família e vão embora o mais rápido possível. And so they said God is going to come send judgment to this place. E eles falaram, o Senhor vai trazer julgamento para essa cidade. And so Lot goes and gets his family and they are leaving. E Ló pega a família e eles vão embora. Eles saem. And he talks to the 2 men who are engaged to be married to his daughters. E eles falam com os 2 homens que eram noivos das filhas deles. And he tells them, God is going to judge this city and tries to get them to leave. E eles falam para eles, e Ló fala para eles, o Senhor vai julgar essa cidade e tenta trazê-los junto. And they think it's just a joke. E eles pensam que é só uma piada. And so they choose to stay. Então eles escolhem ficar. Then the angels say, just take your daughters and wife and get out now.
E os anjos falam, então pegue só suas filhas e sua esposa e vão embora agora. And the Bible says that Lot hesitated at that moment. E a Bíblia fala que Ló hesitou naquele momento. So that the angels grabbed Lot and his wife Então os anjos pegaram Ló e sua esposa and grabs the daughters by their hands e pegaram as filhas pelas mãos and has to pull them out of the city of Sodom. e tiveram que tirá-las da cidade de Sodoma. And he Tirá-los. warns them, do not look back to the city as you're leaving. E eles avisaram, não olhem de volta para a cidade enquanto vocês estão saindo. And another crazy aspect to the story E outro aspecto maluco dessa história is that Lot starts to negotiate with the angels at this moment. é que Ló começa a negociar com os homens nesse momento. He says, I don't want to go Os out. anjos, Don't perdão. send me to the mountains. Let me live in this town that's close by. Ele falou assim, não me mande para as montanhas, me deixe ficar aqui nessa cidade aqui. And the perto. angels finally agree with him and say, just come on. E os anjos finalmente concordam e falam, vamos lá. And as they leave the city, E assim que quando eles deixam a cidade, the Bible says for some reason, e a Bíblia fala por algum motivo Lot's wife turned around one more time to look, que a mulher de Ló vira-se para trás para dar uma última olhada. and she was struck by the judgment of God. E ela foi atingida pelo julgamento de Deus. There are a lot of difficult things in the scriptures. Tem algumas coisas difíceis, várias coisas difíceis nas A escrituras. lot of stories that are not good stories. Algumas histórias, várias histórias que não são histórias boas. But when I consider what's going on here in this chapter, Mas o que eu considero, o que está acontecendo aqui nesse capítulo, I think this is one of the worst possible stories that could be happening. e eu acredito que essa é uma das piores histórias que poderiam ter acontecido. Not so much because of the wickedness of the Sodomites, Não tanto pela maldade que estava na cidade de Sodoma, because the wickedness of the world doesn't surprise me, porque a maldade do mundo não me surpreende. but because there was a man there that was a righteous man Porque havia um homem lá que era um homem justo, who had such a hard time leaving the city que teve uma dificuldade para sair daquela cidade and led his family in such a way e liderou a família dele de tal forma that his entire family got totally messed up by the culture of Sodom. que a sua família inteira ficou totalmente mexida, totalmente bagunçada pela cultura da cidade. This is what Jesus is telling us to remember. Isso é que Jesus está falando para a gente se lembrar. The story I just summarized to you, Jesus says, don't forget what happened to Lot's wife. E essa história que eu acabei de sumarizar aqui para vocês, Jesus falou, não lembrem-se da história da mulher de Ló. And so tonight I want to show you 4 aspects that I think are similar to you and I living in this world today. E essa noite eu quero mostrar 4 aspectos que são similares a você e eu levarmos uma vida neste mundo de hoje em dia. The first thing is this. A primeira coisa é essa. Lot and his family lived in a godless culture. Ló e a família viviam numa cultura sem Deus. We don't know why Lot chose to live in the fishbowl of Sodom. A gente não sabe por que Ló escolheu viver no aquário de Sodoma. We don't know what drew him to that city. Nós não sabemos o que o levou àquela cidade. But Peter talks about Lot in his second letter to the church. Mas Pedro fala sobre Ló na segunda carta dele para a igreja. And he says that Lot was a righteous man. E ele fala que Ló era um homem justo. And the Bible says that he was oppressed by the filthy conduct of the wicked men of that city. E a palavra fala que ele estava oprimido pela conduta suja daquela cidade. That word to be oppressed means something. E essa palavra oprimido significa algo. It means to be exhausted or to suffer. Significa estar exaurido ou sofrer. Meaning every day Lot was doing his business in that city. Que significa que todo dia Ló estava fazendo seus negócios na cidade. And the culture around him was bothering him. E a cultura ao redor dele estava incomodando ele. It was like a weight that he constantly was under. E era como se ele estivesse constantemente sob um peso. And yet he chose to stay there in that city, in that atmosphere. E mesmo assim, ele escolheu ficar naquela cidade, naquela atmosfera. You can imagine what Sodom was like. Então você pode imaginar como que era Sodoma. Sensual, Sensual, violent, violenta, crime, criminosa, selfishness, focus on self. focado em si próprio, né? Enfim, egoísta. People who didn't really care about the laws of God.
Pessoas que não se preocupavam com as leis de Deus. And every day, Lot and his family were in that culture. E todos os dias Ló e a família estavam nessa cultura. You can imagine the things that they heard people say, E você pode imaginar as pessoas que o que eles escutaram as pessoas falando, the jokes that people would tell, as piadas que as pessoas contavam, all of the experiences that they would have been around. todas as experiências que eles estavam lá em volta. And yet they were in this culture that was influencing them and they didn't realize it. E eles estavam nesse tipo de cultura e eles não perceberam que estavam influenciando a eles. And I think it's similar to us today in the church. E eu acho que é similar ao que nós estamos vivendo hoje na igreja. I don't probably have to convince you that the world outside is very dark. E eu eu acho que eu não preciso convencer a vocês que o mundo do lado de fora é negro, né? É obscuro. We live in a sensual culture, Nós vivemos numa cultura sensual, a culture many people don't honor God. cultura que muitas pessoas não honram ao Senhor. And all around us we see violence and we see all kinds of things happening. E ao nosso redor a gente vê violência e todo tipo de coisa acontecendo. And those things are affecting our lives even when we don't realize it. E essas coisas estão afetando as nossas vidas, mesmo que a gente não perceba. And Lot had a chance to choose his fishbowl. E Ló teve a chance de escolher o seu aquário. But you and I live in this world system, and it's no matter where in the world you go, it's the same fishbowl that we live in. Mas nós vivemos nesse sistema, então não importa onde nós estejamos, nós estaremos nesse aquário do mundo. Something that the Lord showed me years ago when I was at Pure Life Ministries Algo que o Senhor me mostrou muitos anos atrás, quando eu era do Pure Life. was what Scripture means when it talks about the world. E o que a Escritura fala, significa quando fala a respeito do mundo. I think most Christians in the church don't think of themselves as worldly. Eu acredito que os cristãos não pensam a respeito de si próprios como sendo pessoas do mundo. Because most of us have a list of the things that we don't do because we're Christians. Porque algumas não listam as coisas que... Like things that we won't do because we're Christians, we have a list, of the things that we don't do. As coisas que nós não queremos fazer, nós temos uma lista, porque não são coisas cristãs. And we think of worldly people very specifically. E nós pensamos a respeito de coisas mundanas de forma muito específica. But if you research the word that the New Testament uses for world, E se a gente pesquisar sobre as palavras que o Novo Testamento fala de mundo, it's a Greek word that's called cosmos. é uma palavra grega chamada cosmos. And when you do a study on that word, Quando a gente faz um estudo nessa palavra, you find out it means something much broader than a very specific set of rules. e a gente conhece que chega à conclusão de que é uma palavra muito mais ampla do que só um conjunto de regras. When the Bible talks about the world, Quando a Bíblia fala sobre mundo, it's talking about the system that exists on this earth está falando sobre um sistema que existe nessa terra, that is not under the lordship of Christ. que não está sob a liderança de Jesus Cristo, All sob o of- senhorio de Jesus Cristo. All of the people in this world who don't serve God Todas essas pessoas no mundo que não servem ao Senhor are part of this world system called cosmos. são parte desse sistema do mundo chamado cosmos. And the Bible tells us that the world is under the influence of the devil. E a Bíblia fala que o mundo está sob a influência do maligno. And being worldly is much more than just going to bars or sleeping around with people. Ser mundano é muito mais do que só ir para bares e dormir com pessoas. It's simply the part of our life that exists that makes man the center of the universe. É simplesmente um sistema que faz parte da nossa vida ser centrada no homem, na nossa existência. And God has left you and I here in this world even after we are saved. E Deus nos deixou aqui neste mundo, mesmo após eu e você, nós sermos salvos. I shared a couple of Wednesdays ago. E eu compartilhei umas 2 quartas-feiras atrás. I believe his reasoning is so that we can be light to the world around us. E eu acredito que a razão para isso é para que nós sejamos luz para o mundo. But if we're honest sometimes, Mas se a gente for honesto algumas vezes and we look at our lives, e olharmos para as nossas vidas, sometimes the world system's affecting us Às more ve- than we're affecting the world. às vezes o mundo está afetando mais a nossa vida do que nós estamos afetando o mundo.
And what I hope to communicate tonight E o que eu espero comunicar hoje à noite is that the world system is not neutral territory. é que o sistema do mundo não é um território neutro. The Bible tells us in 1 John 2, A Bíblia fala em 1 João 2 it says everything in the world que tudo no mundo is not from the Father but is from the world. não é do Pai, não vem do Pai, mas vem do mundo. There's two systems, there's two kingdoms that exist right now. E há dois sistemas, dois reinos que existem exatamente agora. There's the kingdom of God, Tem o reino de Deus. and you and I as believers have joined that citizenship. E eu e você, como crentes, nós nos juntamos a este sistema. And we have the kingdom of this world, E nós temos o reino deste mundo, which is under the influence of Satan. que está sob a influência de Satanás. And those two things can't go together. E essas duas coisas não podem ir juntas. And so we have to decide in our lives Então nós temos que decidir nas nossas vidas. how close we're going to get to this world system. E quão próximo nós queremos chegar nesse sistema de mundo. The advantage I had when I went to Pure Life, E a vantagem que eu tive quando eu fui pro Pure Life, I was there for 9 months. eu estive lá por 9 meses. And I had an opportunity to get out of the normal church culture E eu tive a oportunidade de sair da cultura normal da igreja. and to go to a place that God's presence was dwelling there. E eu para ir para um lugar em que a presença de Deus estava morando ali, And residindo ali. all the distractions of this world were taken away. Todas as distrações desse mundo foram tiradas. We only had Jesus, Nós tínhamos apenas Jesus. only reading the Bible, Apenas líamos a Bíblia. only worshiping, Apenas adorando. without all the distractions of this world. Sem as distrações desse mundo. And when I first got there, I thought that they were kind of legalistic. E quando eu cheguei lá, eu achava que eles eram meio que legalistas. I was thinking these people are living out in the country away from the world. You know, these people are living far away. E eu achava que essas pessoas estavam assim vivendo em outro mundo, muito distante. And I was very resistant to that culture in the beginning. E eu era muito resistente a essa cultura no início. And through my time there, the Lord really convinced me of something. E durante o meu tempo lá, o Senhor me convenceu de algo. That we had lived our lives in a very worldly way. Que a gente tem vivido as nossas vidas de uma forma muito mundana. And we didn't even realize it because we were surrounded by the same thing. E às vezes a gente não percebe porque a gente está circundado por aquelas coisas. Most of the people in our church lived like we lived. A maioria das pessoas da nossa igreja vivem como nós vivemos. Most of the leadership in our church and other churches did the same things we were doing. Muitas das lideranças da nossa igreja ou de outras igrejas fazem as mesmas coisas. And so I didn't see how worldly we really were. E eu não tinha visto quão mundano nós realmente éramos. And so I'm hoping that I can share some of what I've learned here tonight E eu espero compartilhar um pouco do que eu aprendi, to cause us all to take a moment and evaluate our lives. para que nós tenhamos um momento e avaliemos as nossas vidas. We may not live in the city of Sodom, Nós podemos não estar morando na cidade de Sodoma, but just like Lot, we live in an ungodly world around us. mas assim como Ló, nós vivemos num mundo que não tem Deus. And if we're not careful, that world will impact our lives. E se nós não tivermos cuidado, esse mundo pode impactar as nossas vidas. The second thing we see about Lot's wife E a segunda coisa que se vê a respeito da mulher de Ló, is that her heart didn't fully belong to God. que é que o coração dela não pertencia integralmente para Deus. When Lot made that decision to camp close to Sodom, E quando o Senhor tomou essa decisão de encerrar ali Sodoma, né, there's finalizar, no way he could know how much Sodom was going to impact his family. não havia uma forma de ele entender como que Sodoma iria impactar a vida dele. And he didn't stay camped outside of the city. E ele não ficou acampado do lado de fora da cidade. When the angels came that day, Quando os anjos chegaram naquele dia, the Bible says that Lot was found sitting in the gateway of the city. e a palavra fala que Ló estava sentado no portão da cidade, Which most likely means he had some type of leadership. que provavelmente significa que ele tinha algum tipo de liderança. The gateway was where business was done. O portão era onde os negócios eram feitos. And so Lot was no longer a visitor of the city, E Ló não era mais só um visitante da cidade. but now he was involved in the daily life of everything going on. Então ele estava envolvido na vida diária e com tudo que estava acontecendo ali. And I think we see a principle here. E eu acho que a gente vê um princípio aqui. We need to be careful how close we camp to this world. E a gente
precisa ser cuidadoso quão próximo a gente acampa do mundo. Quão próximo do mundo a gente está acampado. The world has a magnetic force to us. O mundo tem uma força magnética em relação a nós. em Our direção a flesh nós. loves all the pleasures of this world. Ele mostra todos os prazeres deste mundo para And nós. so there's a longing in every one of us to have what the world has to offer. Então tem esse desejo em cada um de nós, o que o mundo tem para nos oferecer. And if we're not careful, we'll continue to go deeper and deeper without realizing it. E se a gente não for cuidadoso o suficiente, a gente vai mais e mais fundo sem a gente perceber isso. I see an attitude a lot of times in the church, E eu vejo essa atitude várias vezes na igreja, talking about the church world in general. falando a respeito do mundo da igreja como em geral. A lot of times Christians have this attitude. Muitas vezes os cristãos têm essa atitude. If you picture a line being drawn right through the middle of this sanctuary, Se você imaginar uma linha sendo desenhada bem aqui no meio aqui do santuário, and you picture that wall as a passionate pursuit of God, e se você imaginar essa parede aqui como uma perseguição apaixonada por Jesus, and the closer I walk to this wall, e o mais próximo que eu chego desse muro represents my pursuit of God. representa a minha perseguição ao Senhor, minha direção ao Senhor. And if you picture that wall over there E se você imaginar essa parede do lado de cá, as everything the world has to offer, tudo que o mundo tem para oferecer, all the pleasures and all the comforts of this world, todos os prazeres e todos os confortos desse mundo, and the closer I go to this wall in my life, e o mais próximo que eu chego nesse mundo, dessa parede, the na minha further away I get from intimacy with God. mais longe eu fico da intimidade de Deus. Here's the problem I see a lot of times, and I used to be the same way. Aqui tem um problema que eu vejo muitas vezes que eu costumava ser da mesma forma. A lot of Christians ask the wrong question. Vários cristãos fazem a pergunta errada. What they ask is this: E o que eles perguntam é isso. how close can I get to this line and not cross over? O quão próximo eu posso chegar desta linha e não cruzar para o outro lado? How much of this world can I have in my life and not be in sin? Quanto desse mundo eu posso ter na minha vida e não estar em pecado? And I want to present to you that's the wrong question. E eu quero apresentar para você, essa é a questão errada. The question should never be how close can we get to the world? A pergunta não deveria, o quão próximo eu quero estar do mundo. But the question should be how much of God can I have in my life? A pergunta deveria ser, quanto de Deus eu posso ter na minha vida? How much intimacy can I have with him? Quanto de intimidade eu posso ter com Ele na minha vida? Because if you're focused on him Porque se você estiver focado nele, and you're focused on his majesty e se você estiver focado na majestade and dele his glory, e na sua glória, he'll draw you into his presence. Ele vai te trazer na presença dele. And everything behind you doesn't matter anymore. E tudo que está para trás não importa mais. We don't care anymore what the world has to offer. Nós não nos importamos mais com o que o mundo tem para nos oferecer. Because my concentration is on this amazing God, Porque minha concentração está aqui nesse Deus maravilhoso. the one who saved my soul, Aquele que salvou a minha alma. the one who's beautiful beyond imagination. Aquele que é lindo acima de toda imaginação. But when we live trying to get too close to this line, Mas quando a gente vive tentando chegar muito perto dessa linha, we're doing exactly what Lot did. nós estamos fazendo exatamente o que Ló fez. See, Lot saw the city of Sodom, Então, Ló viu a cidade de Sodoma. and he said, "Okay, I'm gonna camp somewhere over here." Ok, eu vou me acampar em algum lugar aqui. And then he would go in and out of Sodom over time. E ele entrava e saía em Sodoma ao longo do tempo. And Sodom started to offer him some benefits to his life. E Sodoma começou a oferecer alguns benefícios para a vida dele. And as he inched toward the city, he found himself in the city. E à medida que ele se aproximava da cidade, ele se achou dentro da cidade. And he brought his wife and his daughters into that city. E ele trouxe a esposa e as filhas para dentro dessa cidade. And that culture captured the heart of his wife. E essa cultura capturou o coração da esposa dele. When the angels take them out of the city, Quando os anjos os tiram da cidade, think about what's happening. pense a respeito do que estava acontecendo. God sent angels to rescue them out of this city. O Senhor mandou anjos para os resgatar daquela cidade. They just had men banging on their door to try to rape their visitors. Eles tinham homens batendo na porta deles para tentar estuprar as filhas deles. Her husband just offered her daughters to that crowd of men.
E o marido dela estava oferecendo as filhas para que eles estuprassem. And these angels are trying to get them out of that situation. E os anjos estavam tentando tirá-los daquela situação. And even in the midst of that situation, E mesmo no meio dessa situação, Lot's wife couldn't help but look back to that city. e a mulher de Ló não conseguiu se segurar e olhou para trás. Because her heart was already so positioned in that direction. Porque o coração dela estava tão posicionado naquela direção. She couldn't get herself to turn around and follow God. Ela não conseguiu se virar para virar para o Senhor. And she experienced the judgment of God just like that city right before the city was burned. E ela experimentou o julgamento do Senhor logo antes de a cidade ser queimada. See, the Bible gives us some warnings about the world. Então a Bíblia nos dá alguns avisos a respeito do mundo. John tells us, do not love the world or the things in this world. João fala, não ame o mundo e nem as coisas deste mundo. He says if somebody loves the world, the Father's love isn't in him. E ele falou assim, se a pessoa ama o mundo, o amor do Pai não está nele. That is a very strong statement. Isso é uma afirmação muito forte. In James, he calls people adulterers. Em Tiago, ele chama as pessoas de adúlteros. He says, don't you know if you're friends with the world, you're at enmity with God. E ele fala, você não sabe que se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. And he reminds us that God is a jealous God. E ele nos lembra que Deus é um Deus de ciúme. God is not going to let us have idols in our life. O Senhor não vai nos deixar ter ídolos nas nossas vidas. He's not going to be one of many options. E ele não vai ser uma entre várias opções. He is the option. Ele é a opção. He is the priority. Ele é a prioridade. And everything else is supposed to be down here. E qualquer outra coisa deveria estar aqui embaixo. But the world is competing with that affection. Mas o mundo está competindo com essa afeição. The enemy wants to use the world to try to pull us away from our faith. O inimigo está tentando usar o mundo para nos tirar da nossa fé. I've been married now 21 years. Eu estou casado há 21 anos. And for all of these years, Brittany and I have had a rule that we have in our life. E durante todos esses anos, eu e Brittany, a gente tem uma regra nas nossas vidas. In 21 years, I have never flirted with another woman. E por 21 anos, eu nunca flertei com nenhuma outra mulher. In fact, I refuse to be alone with another woman that's not my wife. E no final das contas, eu me recuso a estar sozinho com outra mulher. And the reason is because when you begin to flirt with somebody, E a razão é quando você começa a flertar com alguém, there's a heart connection that begins. Começa uma conexão de coração. And even if it seems innocent in the beginning, E mesmo que pareça inocente de início, it's the way that you can eventually have an adulterous affair. e é uma forma de que eventualmente você pode ter um caso de adultério. And so if you shut the door from the start, Então, se você fechar a porta de início, you can protect yourself from being in those situations. você pode proteger você de estar nessas situações. But a lot of Christians think they can flirt with this world. Mas muitos cristãos acham que podem flertar com o mundo, They can allow it to have a connection to their heart. que eles podem permitir ter uma conexão de coração com o And that mundo. they'll be strong enough to resist the temptation to go further. E que eles serão fortes o suficiente de resistir à tentação do mundo. And I think Lot's story shows us that's a dangerous way to live. E eu acho que a história de Ló nos mostra que é uma forma perigosa de se viver. Now, I'm not saying we can't enjoy our lives. E eu não estou dizendo que a gente não pode aproveitar as nossas vidas. God has given us some wonderful things on this earth to enjoy. O Senhor tem nos dado coisas maravilhosas nesse mundo para que nós aproveitemos. I'm not suggesting we go live on a mountain somewhere away from all technology. Eu não estou sugerindo que nós vamos viver numa montanha, em algum lugar longe de qualquer tecnologia. I think God wants us to live in the world so we can show the world Jesus. E eu acredito que Deus quer que nós vivamos no mundo para que nós mostremos para o mundo Jesus. But I want us to understand that there's a danger. Mas eu quero que nós entendamos que há um perigo. That our eyes will get so fixed on this wall that we'll walk away from the intimacy with God that we're supposed to have. Que se nossos olhos ficarem fixos neste muro aqui, nós acabemos esquecendo o Senhor que está aqui atrás de nós, deixando Ele para trás. And the atmosphere of Sodom captured the heart of Lot's wife. E a atmosfera de Sodoma capturou o coração da mulher de Ló. The third point is O this. terceiro ponto é esse. The atmosphere of Sodom put Lot's wife to sleep. E a atmosfera de Sodoma colocou a mulher de Ló para dormir. I find it so interesting that Lot had a situation when he was trying to leave the city.
E eu acho interessante que Ló teve uma situação quando ele estava tentando fugir da cidade. where he went to the two men who were supposed to marry his daughters. Quando ele foi para aqueles dois homens que deveriam casar com as filhas dele, And he delivers a message from God. e ele entrega uma mensagem de Deus. God is going to destroy this city, Deus vai destruir essa cidade. and we all need to leave. E a gente precisa sair. And they brush it off and say, Lot must be joking. E eles deixaram de lado e falaram, Deus deve estar fazendo alguma piada. It makes me wonder what kind of man Lot was. E aí eu fico perguntando, que tipo de homem esses caras eram? That people that close to his family would think he's joking about something so serious. Que pessoas tão próximas da sua família estavam pensando que tipo de pessoa fariam piadas, né? But I think it's evidence these men were so consumed with Sodom. E para mim é evidente que esses homens estavam tão consumidos por Sodoma, Their minds were so filled with that culture que a mente deles estavam tão preenchidas com aquela cultura, that they couldn't even hear the word of God speaking to them. que eles nem conseguiram escutar a palavra do Senhor falando com eles. And I think that's a danger for you and I as well. E eu acho que isso é um perigo para mim e para você, da mesma forma. And when the Lot gets his wife physically out of the city, E quando Ló tira a mulher dele fisicamente daquela cidade, she's also asleep to what's going on around her. ela estava também dormindo a respeito do que estava acontecendo em volta dela. That even in a situation so serious, they couldn't have their eyes open. E que mesmo numa situação tão séria, ela não conseguia ter os olhos abertos. And it's what will happen to a Christian too. E isso é o que acontece também a um cristão. I want to ask us all a question, myself included. E eu quero fazer uma pergunta aqui para todos, e eu mesmo incluído. Think about your average day. Pense a respeito do seu dia mediano, seu Think dia about your normal. life tomorrow on a Monday. Pense a respeito da sua vida amanhã, numa segunda-feira. How much realistic time are we spending in this word? Quanto tempo realístico a gente está gastando nessa palavra? Like in actual minutes, am I spending 10 minutes, 40 minutes? Em termos de minutos, eu estou gastando 10 minutos, 40 minutos? And then I want you to do something. E eu quero que você faça algo. You can do this tonight when you get home. Você pode fazer isso quando chegar em casa. I want you to look at your phone history, E eu quero que você olhe no histórico do seu celular, where it tells you how much time you have staring at this screen. e tem um local que fala quanto tempo você gastou no celular, de tela de celular. And I want you to compare how much time you spend staring at both of these things. E eu quero que você compare quanto tempo você gastou olhando para ambas essas coisas. That doesn't include the TV set, E isso não inclui a TV, the things that we listen to throughout the day. as coisas que nós escutamos ao longo do dia. And all day long, you and I are being constantly shown the world. E durante todo o tempo a gente está constantemente mostrando ao mundo And we spend a small percentage of the day in God's presence. que nós passamos um tempo muito pequeno, uma porcentagem muito pequena do nosso dia na presença de Deus. And hours a day staring at the things the world has to offer. E gastando horas e horas do dia com coisas que o mundo está oferecendo. And we act surprised why the church can be so powerless sometimes. E aí a gente ainda fica surpreso como é que a igreja é tão sem poder nesses tempos atuais. We act surprised why we're not so filled with our eyes on the majesty of God. E a gente fica surpreso como é que nossos olhos não estão preenchidos da majestade de Deus. Why our passion for God is fading. Por que a nossa paixão por Deus está sumindo? Why that intimacy with God is not as strong as it used to be. Por que nossa intimidade com Deus não é tão forte quanto algum dia já foi? Because we're desensitizing ourselves to this world. Porque a gente está se desensibilizando com este mundo. I was doing some studying and I learned something that was very interesting. Eu fiz alguns estudos e eu aprendi algumas coisas muito interessantes. To give you an example of how this works. Para dar uns exemplos de como isso funciona. When entertainment media began early in the 1900s. Quando a mídia de entretenimento começou no início dos anos do século 20, And they just started developing television and movies and things like that. e eles começaram a desenvolver a televisão e cinemas e essas coisas. They began to realize they needed to have some rules for what they were going to produce. Eles começaram a perceber que tinham que ter um conjunto de regras de como deveria ser. And so that industry made some rules back in 1930. E então a indústria fez algumas regras lá em 1930. And they made a decision for every film that was made E eles tomaram uma decisão para cada filme que seriam feito, that no film would be produced que nenhum filme seria produzido, that would lower the moral standards of people who watched it. que diminuiria o padrão moral das pessoas que estavam assistindo.
They decided we'll never produce anything that's going to make people's morality slide down. E eles decidiram que não iriam produzir nada que trouxesse a moralidade das pessoas para baixo. Can you imagine how far away we've gotten from that principle? E você pode imaginar o quanto distante a gente está desse princípio? You can hardly find anything produced now that actually raises the level of morality. E hoje dificilmente a gente acha alguma coisa que é produzida que eleva essa moralidade. Because over the last 100 years, Porque ao longo desses últimos 100 anos, the entertainment industry realized something. que a indústria de entretenimento percebeu algo. If we push the limits of morality just a little bit, Se a gente empurrar um pouco os limites da moralidade, só um pouquinho, people aren't going to notice and they're going to want that and then it's going to keep growing. as pessoas não vão perceber e eles vão querer aquilo e vai continuar aumentando. When you think about the things produced today, E quando a gente pensa a respeito das coisas produzidas hoje, the trash that's constantly being pushed out of this industry, esse lixo que está constantemente sendo produzido e empurrado, vindos dessa indústria, that didn't happen overnight. isso não aconteceu ao longo de um dia para o outro. It happened with a little bit of push and a little bit more and more over time. Aconteceu com um pequeno empurrãozinho, um pouquinho a cada tempo. And I would suggest to you, every one of us in this room has been desensitized by it. E eu entendo que cada um de nós que está nessa sala foi desensibilizado. We should be shocked at some of the things that are being watched by people in this room. Nós deveríamos estar chocados de algumas coisas que nós vimos. We should be weeping and crying on the floor of our living room over the filth that is coming in. A gente deveria estar chorando e no chão pelo tanto de coisas, tanto de lixo que está sendo produzido pelo mundo. But we have so allowed Sodom to influence our thinking that we have allowed our moral standards to go low, even as believers. Mas a gente aceitou tanto aquilo que era produzido pela Sodoma do mundo que nós acabamos diminuindo a nossa moralidade sem nós percebermos. And we make excuses about it. E a gente faz desculpas a respeito disso. We say, oh, it's not really that bad. Ah, isso não é tão ruim assim. It's not actually showing anything, like it's not showing nudity even if it talks about it. Na verdade não está mostrando muita coisa, não está mostrando nudez que a gente está falando. And we make all these justifications of why the world is okay in our home. E a gente faz essas justificativas por que o mundo tá certo, tá bacana na nossa casa. And then we look around at everyone else and everyone else is into the same things. E a gente olha em volta para as outras pessoas e as outras pessoas estão fazendo a mesma coisa. When I got out of Pure Life, I made some radical decisions in our home. Quando eu saí do Pure Life, eu tomei decisões radicais na nossa casa. We got rid of all connections with cable and TV and all those things. A gente tirou todas as conexões de TV a cabo e TVs e coisas assim. I took all my secular DVDs. I remember throwing them out in the garbage. Eu peguei meus DVDs seculares e joguei, eu me lembro de jogar no lixo. We stopped listening to secular music and only listened to worship music. Nós paramos de ouvir a música secular e ouvir somente adoração. And that decision has made us very strange over the years. E essa decisão nos fez muito estranhos ao longo dos anos. Where people in the church think that we're too extreme. E onde as pessoas da igreja estavam pensando assim, eles são muito extremos. And it's not that we're trying to be legalists. We're not trying to be legalists. E a gente não estava querendo ser legalistas. And we allow our kids to watch some things and we watch some content. A gente permite aos nossos filhos, nossas filhas verem algumas coisas e a gente assiste alguns conteúdos. I decided I wanted our home to be a sanctuary for the presence of God to dwell. E eu decidi que o nosso lar ia ser um santuário da presença de Deus. And I was not going to have an open door to the world system to come into our home. E nós decidimos que nós não teríamos uma porta aberta do mundo para que ele entrasse na nossa casa. And I think it's one of the best spiritual decisions that I've ever made in my life. E eu acredito que essa é uma das melhores decisões espirituais que eu já fiz na minha vida. And I don't want the situation that Lot had. E eu não quero a situação que Ló teve. Lot's daughters were messed up. As filhas de Ló estavam bagunçadas. Not long after this event, he impregnates his daughter when he's drunk. Não muito longe desse evento, logo depois desse evento, ele engravidou-as. And it was his daughter's idea to do it.
E foram a ideia das filhas de fazer aquilo lá. Even though they were out of Sodom, in their minds, they were still in Sodom. Mesmo que eles estivessem fora de Sodoma, as mentes delas estavam em Sodoma. And when I look at that story of that family, E quando eu vejo a história daquela família, I think Lot is the one to be responsible. eu acho que Ló é o que deve ser responsabilizado. As the spiritual leader of his home, Como o líder espiritual da casa dele, he had a responsibility to protect his family, ele tinha a responsabilidade de proteger a sua família, to protect his wife, de proteger sua esposa, to protect his children. de proteger suas filhas. And he failed miserably in that job. E ele falhou miseravelmente nessa tarefa. Can I tell you something in love? E eu posso falar para vocês algo em And I amor. love you all, you know that. Eu amo todos vocês, vocês sabem disso. If you're a parent and your kid has unfiltered access to the internet, Se você tem filhos e eles têm um acesso sem filtro para a internet, you're inviting Sodom to come into your kids' você lives. está convidando Sodoma para entrar na casa dos seus filhos. If you don't know the things that your kids are watching, Se você não sabe as coisas que os seus filhos estão assistindo, you're handing Sodom over to your next generation. você está entregando Sodoma para a sua próxima geração. If you're a father Se você é um pai, and you've got your TV on all the time, se você tem a sua TV ligada o tempo todo, and you've got the filth of this world showing into your home, se você tem a sujeira desse mundo sendo mostrada na sua casa, God will hold you accountable for how you've been the spiritual head of your home. Deus vai te responsabilizar por você ter trazido essa sujeira para sua casa. I'm not saying you have to live the way we've chosen to live, Eu não estou dizendo que você deve viver a vida que nós escolhemos viver. but I want to bring some sobriety to us tonight. Mas eu quero trazer uma sobriedade para nós nessa noite. To understand this world is not neutral. Para entender que esse mundo não é neutro. This world is not a playground. Esse mundo não é uma brinquedoteca. The world is a battleground. O mundo é um campo de batalha. And there is a battle for the souls of this next generation. E há uma batalha pelas almas dessa próxima geração. There is a battle for every marriage in this place. Há uma batalha para cada casamento nesse local. If you're constantly looking at other people on a screen or whatever that are not your spouse, you're setting yourselves up for failure. Se você está olhando para outras pessoas aí fora que não seja sua esposa, você está se preparando para falhar. And every time we're scrolling through TikTok or whatever social media, we're constantly looking. Se a gente está toda hora lá olhando o TikTok, mídias sociais, o tempo todo a gente está se preparando para falhar. Whatever your eyes are seeing is the direction that your heart is going. Aquilo que os seus olhos estão vendo é a direção para o qual o seu coração está indo. I want to warn all of us in this room, E eu quero advertir cada um de nós nesse local, including myself. incluindo a mim mesmo. Be careful how you live in this ungodly world. Tenha cuidado de como você vive nesse mundo ímpio. The last thing I want to say, and we're going to pray, A última coisa que eu vou falar e aí a gente vai orar. is that Lot's wife refused to let go of Sodom when she needed to. Que a mulher de Ló recusou-se a abrir mão de Sodoma quando ela precisava. God gave her a moment of opportunity Deus deu um momento de oportunidade para ela, to say no to Sodom para dizer não para Sodoma and to start a new life with God, e começar uma nova vida com Deus, to leave the wickedness of this world para deixar a maldade desse mundo and to have a life in Him. e ter uma vida nele. And she couldn't make that decision. E ela não conseguiu fazer essa decisão, tomar She essa decisão. refused to turn this direction and she kept her eyes back this way. Ela se recusou a virar para essa direção e manteve os olhos na direção oposta. And I think this is where God has us tonight. E eu acho que é aqui, nesse ponto, que Deus nos quer nessa noite. See, there are times the Holy Spirit brings conviction to us. E há tempos em que o Espírito Santo traz convicções aos nossos corações. A nós. And I hope you know I'm preaching this to myself too. E eu espero que vocês entendam que eu estou pregando para mim mesmo também. But there are moments the Holy Spirit brings conviction to us. Mas há momentos em que o Espírito Santo traz convicção para nós. And maybe He's speaking something to some people here tonight. E Ele talvez esteja olhando algo para algumas pessoas nessa noite. And He gives us a window of opportunity E Ele nos dá uma janela de oportunidade to say yes to Him, para dizer sim para Ele. to say no to certain things in this world. Para dizer não para algumas coisas desse mundo. But the danger is this: Mas o perigo é esse. if we don't respond, Se a gente não responder, or we refuse to respond, ou a gente se recusar a responder, we will harden our hearts toward the Lord. nós machucaremos o nosso coração em relação a Deus. And here's what I found from my life in the past. E isso que eu compreendi da minha vida no passado. As most of you know, I backslid for a period of time. E para muitos de vocês sabem que eu fui e voltei
durante algum período da minha vida And para o mundo. in the beginning of my compromise, E no começo quando eu comecei a dar um espaço, the Holy Spirit would come knocking on my heart. o Espírito Santo veio batendo no meu coração. And I would feel so convicted, E eu sentia tanta convicção but I would push it off and I would continue in my sin. que eu empurrava ele e eu continuava no meu pecado. And he would come knock again. E ele veio bater de novo. But because I hardened my heart, Mas porque eu tinha no meu coração. it didn't seem as loud that time. Não parecia tão alto dessas próximas vezes. And dessas I would outras say vezes. no. E eu falava não. And I would continue in my sin. Então eu continuava no meu pecado. And he would come knocking again. Então ele veio batendo But the novamente. harder my heart got, Mas a ferida no meu coração the harder it was for me to hear his voice. e a ferida era para eu ouvir a voz dele. And the harder it was for me to respond to him. A ferida era para eu não responder a ele. And I thank God every day E eu agradeço a Deus a todo dia that somehow in the midst of that darkness, que de alguma forma, no meio dessa escuridão, he got a hold of my life ele segurou na minha vida and brought me to Pure Life e me Ministries trouxe para o Pure Life and taught me how to say yes to him. e me ensinou a como dizer sim para ele novamente. But I tell you that tonight Mas eu falo isso para vocês hoje à noite, because we're going to pray in just a moment. porque nós vamos orar em alguns minutos. And what you do in these next few moments E o que você vai fazer nesses próximos momentos has a very real implication in your lifestyle. vai ter uma implicação real no seu estilo de vida. I don't know in relation to this line how close you live. Eu não sei em relação a essa linha o quão próximo você vive. I hope that most of us here that call Familias Benditas home E eu acredito que todos que estão aqui, que chamam a Famílias Benditas casa, could say, I'm pressing into God with everything in me. que está falando, eu estou indo em direção a Deus com tudo que tenho em mim. And I don't really care that much what the world has to offer. E eu não me importo muito com o que o mundo tem para me oferecer. But there might be some that are in this area here. Mas pode ter alguns que estão aqui nessa área, Over the years, you've gotten too comfortable. que ao longo dos anos você achou muito confortável. And that line of compromise is a great area for you. E essa linha aqui de abrir um espaço é uma área confortável para você. And tonight, Holy Spirit is knocking. E hoje à noite o Espírito Santo está batendo. And he's saying there's an opportunity E ele está falando que tem uma to oportunidade, take a step away from this world que tem uma oportunidade de dar um passo fora, para longe desse mundo. and take a step toward me. E dar um passo em direção a ele. And it begins by responding to the Lord in this building. E começa ao responder ao Senhor neste prédio, neste local. But if it stops when you walk out the door, Mas se parar quando você sair ali da porta, it's going to mean nothing long term. não vai significar nada no longo prazo. When God deals with us, Quando o Senhor lida com a gente, we need to go make a change of what he's asking us to change. ele fala que nós devemos fazer uma mudança naquilo que ele pediu para a gente fazer a mudança. Repentance isn't just an emotional experience. O arrependimento não é só uma emoção espiritual, It's uma a emoção. change in our lifestyle. É uma mudança do nosso estilo de vida. And so I don't know who God might be speaking to here E eu tonight. não sei para quem que o Senhor pode estar falando hoje à noite, But I'm going to do a couple of things here. mas eu vou fazer umas coisas aqui agora. I'm going to give you an opportunity to respond E eu vou te dar uma oportunidade de responder between you and the Lord. entre você e Deus. But I want to challenge you to do something else. Mas eu quero desafiar você a fazer algo além. After you spend some time praying, Depois que você passar algum tempo orando, I want you to find a brother or sister here in this room. eu quero que você encontre um irmão ou uma irmã aqui nessa Someone sala. that you trust, someone that you know. Algumas pessoas que você confia, alguma pessoa que você conheça. And I want you to verbalize what God is dealing with you up here. E eu quero que você verbalize com o que o Deus está falando com você agora. And I want you to tell that person, E eu quero que você diga para essa pessoa. I give you permission to keep me accountable for this. E eu te dou permissão para ser a pessoa que vai, para quem eu vou me reportar. Because I found so many times in my life, Porque eu encontrei várias vezes na minha vida I have cried at an altar que eu chorei no altar, and made a commitment to the Lord. fiz um comprometimento ao Senhor And then I walk away back to my life. e eu voltei para minha vida. I don't tell anybody.
eu não falo nada para ninguém and things don't change. e as coisas não mudam. And sometimes we need accountability in the body of Christ, E às vezes a gente precisa responsabilização no corpo de Cristo, so that next week they can say, what did you do with what God told para you? que na próxima semana ela pergunte: o que você fez com aquilo que Deus mandou você fazer? And so can we stand together tonight? Então, nós podemos levantar na noite de hoje e estar juntos. I know it's a heavy message tonight, Eu sei que é uma mensagem pesada nessa noite, but I was thinking before as I was preparing, mas eu estava pensando antes, quando eu estava preparando. if our plane goes down on the way back to the US, Se o nosso avião cair quando a gente estiver voltando para and os my life Estados is Unidos and I never have a chance to come back, e eu não tiver a chance de voltar, I want you to remember this message. e eu quero que você se lembre dessa mensagem. I want you to hold on to it, Eu quero que você se apegue a ela. because I believe that this world is going to continue to draw our hearts away. Porque eu acredito que esse mundo vai continuar a tentar tirar o nosso coração em direção a ele. The world is not going to suddenly change its ways. E o mundo não vai, de uma hora para outra, mudar a sua forma de agir. The world's going to find more creative ways to try to capture our hearts from the Lord. O mundo vai criar formas, vai ser mais criativo de formas para capturar o nosso coração. But if we will stand rooted in God Mas se a gente se permanecer com as raízes em Deus and turn away from the things that pull our hearts away, e nós virarmos as nossas costas para as coisas que estão nos puxando, God will keep us, Deus vai nos manter and we'll be able to live this life, e nós seremos capazes de viver essa vida being a light in the darkness, sendo uma luz na escuridão, victorious over this world, vitoriosos sobre esse mundo, until we cross over to the other side até que nós passemos para o outro lado and we spend eternity with God, e nós gastemos a eternidade com Ele. where the world system has finally been done away E with. quando o sistema do mundo finalmente acabar com isso, And so I'm going to pray. então eu quero orar. And if God is dealing with you in your heart, E se o Senhor está falando com você no seu coração, maybe you want to come up front with your spouse. talvez você queira vir aqui na frente com a Or sua maybe bring esposa your ou seu family up marido, front. ou trazer a sua família aqui But na can we frente. spend a few moments seeking the Lord? Mas podemos ter alguns momentos procurando o Senhor. If God is dealing with you in some way while we're praying, I just want you to find a place of prayer, just you and Him. Se o Senhor está falando com você em algum momento, em alguma forma, eu quero que você tire um momento e vá para algum lugar e ore a respeito disso. So, Father, tonight, Então, Pai, esta noite, God, we come before you e nós viemos diante de Ti, as your sons and daughters. como seus filhos e filhas. And God, we see the weakness of our flesh. Senhor, nós vemos a maldade na nossa carne. We see our desire to find pleasure in this life. Nós vemos o nosso desejo de achar prazer nesta vida. Our desire to be entertained. Nosso desejo de ser entretidos. Our desire to be comfortable. Nosso desejo de estar confortáveis. And sometimes E algumas vezes, those desires lead us away from you. e esses desejos, eles nos levam para longe de Ti. And so I'm asking you tonight, E, Senhor, então eu te peço nesta noite, Lord, to cleanse your church, Senhor, que o Senhor limpe a sua igreja. to overthrow the love for this world in our lives. Que o Senhor tire fora, jogue fora o amor ao mundo das nossas vidas. That you would help us fall in love with you again. Que o Senhor nos ajude a cair de amores por Ti novamente. That you would be our priority. Que o Senhor seja a nossa prioridade. That we would have intimacy with you. Que nós tenhamos intimidade contigo. That the fire in our lives would burn brightly. Que o fogo na nossa vida vai queimar. God, we turn away from this world. Senhor, nos tire deste mundo. Lord, from all those things that have captured our attention. Senhor, de todas as coisas que capturaram a nossa atenção. And tonight we turn away from them and towards you. Senhor, e nesta noite nós iremos em direção a Ti. God, I pray we would be honest with you tonight.
E eu oro, Senhor, para que sejamos honestos contigo nesta noite. Lord, that we would take off the religious masks. Senhor, que o Senhor tire de nós as nossas máscaras religiosas. Because you already see inside of us. Porque o Senhor já viu dentro de nós. You already see our hearts. O Senhor já viu os nossos corações. We can't fool you. Nós não podemos enganá-lo. And so we come before you tonight Então, Senhor, nós viemos diante de Ti nesta noite. in sincerity, Em sinceridade. in honesty. Em honestidade. And we ask that you would speak to us. E nós te pedimos que o Senhor fale conosco. God, show us what you see. Senhor, mostre-nos o que o Senhor vê. Show us what's in our life that doesn't belong. Senhor, mostre-nos coisas que estão na nossa vida que não pertencem a Ti. Show us where our priorities have not been right. Senhor, mostre-nos as nossas prioridades que não são suas. Show us where we're walking too close to compromise. Senhor, mostre-nos os locais que nós estamos andando muito próximos do mundo. Lord, help us not to be like Lot, Senhor, nos ajude a que nós não sejamos igual a Ló, to be comfortable in this world, de estarmos confortáveis com este mundo, to lose our families in the process. de nós perdermos a nossa família no processo. Lord, renew our minds Senhor, traga as nossas mentes by the word of God, a palavra de Deus, so we can think the way that you think para que nós pensemos da forma como Tu pensas and not think the way this world thinks. e não pensemos da forma como esse mundo pensa. God, help us to prioritize our time in the word of God Senhor, nos ajude a priorizar o tempo com a Tua palavra and to minimize our time staring at a screen e de minimizar o nosso tempo olhando para uma tela, or listening to this world ou ouvindo para este mundo, or reading the words of this world. ou lendo as palavras deste mundo. Give us wisdom to minimize this world in our lives. Nos dê a sabedoria para minimizar o mundo nas nossas vidas. Hallelujah, Jesus. Aleluias. Nada mais belo para olhar. Não há 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 nada mais belo para olhar. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. Minha obsessão você é minha obsessão. 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 Você é
E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais. As paixões deste mundo. Hallelujah, Jesus. E quando eu te vejo, Eu não quero mais as paixões deste mundo. quando eu te vejo, eu não quero mais. In Galatians chapter 6, Em Apocalipse capítulo 6. Paul says something I hope is true for all of us. Desculpa, em Gálatas capítulo 6, Paulo fala alguma coisa que fala no nosso coração. He says, because of the cross of Christ, Ele fala, por causa da cruz de Cristo, I've been crucified to this world, eu sou crucificado para este mundo. and this world has been crucified to me. E esse mundo foi crucificado para mim. Paul understood his relationship with Christ Paulo entendeu o seu relacionamento com Cristo, meant he could never again be comfortable on this side of the line. e significando que ele nunca mais se sentiria confortável neste lado aqui. And so I'm just trusting the Holy Spirit is going to give us all wisdom, E eu confio que o Espírito Santo vai nos dar sabedoria, not to make some huge plan that's going to be impossible to follow, não para fazer algum plano que seja muito grande, que seja impossível de seguir, but just to allow him every day to guide our lives, mas para permiti-lo que todos os dias ele consiga mais das nossas vidas, to be sensitive about our proximity to the world, para que sejamos sensíveis à nossa proximidade com o mundo, and to be willing to say no to this world when we need to. e para que estejamos dispostos a dizer não para este mundo quando nós precisarmos. I'm going to pray, Eu vou orar, and then after the service, I want to remind you of the challenge. e depois do culto eu vou lembrá-lo do desafio. If God has told you something specific tonight, Que se Deus falou algo especificamente para você essa and you noite, know for sure this is something I need to change, e você sabe com toda certeza que é algo que você precisa mudar, I want you to tell somebody out loud e eu quero que você fale para alguém de voz alta, so that they can help you walk through that with the Lord. para que essa pessoa ajude você a andar por este caminho, So that what's happening here doesn't just stay here. para que aquilo que está acontecendo aqui não permaneça somente aqui. Let me pray for us tonight. Deixa eu orar por nós nessa noite. Father, I thank you for every person here. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa aqui. I thank you for how much you love them. Eu te agradeço por quanto o Senhor os amas. That you gave your son on a cross for them. Que o Senhor deu o seu filho na cruz por eles. And you have called them into relationship with you. E que o Senhor os chamou para ter um relacionamento contigo. And God, I hope every person here has said yes to that invitation. Senhor, e eu espero que cada pessoa aqui tenha dito sim para esse convite. But God, we all see the temptation Senhor, que nós vejamos a tentação for us to get too comfortable in this world para que nós fiquemos muito confortáveis neste mundo. and to start enjoying things that you died for. E que nós comecemos a apreciar coisas pela qual o Senhor morreu por nós. To start focusing our eyes on things that are sinful. Para que nós conseguimos focar nossos olhos para as coisas que são pecaminosas. And it no longer bothers us like it should. E que essas coisas nos incomode da forma como alguma vez não nos incomodou. Lord, make us sensitive to you again. Senhor, faça-nos sensíveis a Ti novamente. Sensitive to your conviction. Senhor, sensíveis à Tua convicção. Lord, that you would just have to whisper in our ear. Senhor, o Senhor só tem que suspirar aos nossos ouvidos. And we would say sussurrar. yes. E nós diremos sim. So that you don't have to bang loudly on the door. Para que o Senhor não bata forte, não precise bater forte na nossa porta. But we'll be so intimate with you Porque estaremos tão íntimos contigo that we can hear you whisper to us. que nós conseguiremos ouvir o Senhor sussurrando a nós. God, we are those who've been crucified with Christ. Que aqueles que estão crucificados com Cristo, Help us to live out that crucifixion que nos ajude a viver essa crucificação and be able to testify like Paul. e estejam capazes de testificar como Paulo, That we have been crucified
to the world, que fomos crucificados para o mundo and the world has been crucified to us, e que o mundo tenha sido crucificado para nós. so that we would no longer allow our hearts to be connected to the things in this world. E que nós não permitamos mais que os nossos corações estejam conectados às coisas desse mundo. Lord, cleanse us. Senhor, limpe-nos. Lord, let our hearts be focused on you and you alone. Senhor, deixe os nossos corações estarem focados somente em Ti. Let us find our enjoyment in your presence. Senhor, deixe-nos encontrar o nosso querer, o nosso regozijo em Ti, na Tua presença. And let our attention be captured by your majesty E que permita que a nossa atenção esteja and capturada by pela your Tua glory majestade, and pela your Tua glory glória and your beauty. e a Tua beleza. Let that be the thing that captures our heart. Que esta seja a coisa que captura o nosso coração. God, give your people boldness tonight Senhor, dê às pessoas ousadia nesta noite to have conversations de ter conversas with a spouse or a friend com a esposa ou com um amigo about what you're doing in their lives tonight, sobre o que vocês têm feito nessa noite. so that a year tua from vida. now, Então, para que daqui a 1 ano, 5 years from now, se daqui a 5 anos, we can look back to tonight para que nós olhemos para trás, para esta and noite, say, I remember God spoke to me e dizer, eu lembro que Deus falou comigo and I said yes to him, e eu falei sim para Ele. and now my life is more full of the presence of God. E que agora a minha vida é mais completa, mais cheia da presença de Deus. Because of that decision I made that night. Por causa daquela decisão que eu fiz naquela God, noite. pour out your blessing on every life. Senhor, derrame a tua bênção em cada vida. Pour out your spirit in every home. Derrame o teu espírito em cada casa. God, bless every marriage. Senhor, abençoe cada casamento. Bless every child, Abençoe cada criança, every grandchild. cada neto. God, let the covenant blessing that we have with you Que a bênção da aliança que nós temos contigo flow down to every generation. que vá para todas as gerações. That you would truly make this a place of blessed families. Que o Senhor faça realmente esse lugar de famílias benditas. God, I thank you for this home Senhor, eu te agradeço por este lar, where we can grow together. em que a gente está juntos, crescendo juntos. We could learn about your word. Em que nós aprendemos a respeito da Tua palavra. We can put it into practice. Que nós colocamos em prática. And we can keep each other E accountable. que nós possamos se responsabilizarmos uns aos outros. We thank you for your movement tonight. E nós te agradecemos pelo Teu movimento hoje à In noite. Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém.